Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, nós estamos aí mais uma vez trazendo para você sempre o melhor da informação bíblica. Agora a gente vai trazer para você um assunto que eu acho que é importante a gente falar. Bom, pessoal, acontece assim. Deixa eu ver como é que eu falo esse assunto, porque eu participo em alguns grupos de WhatsApp, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha no Facebook, nas redes sociais de modo geral. E então eu queria aproveitar agora esse momento e falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu vejo que acaba se tornando assim muito notório entre ex-testemunhas de Jeová. Eu quero trabalhar isso com a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque algumas TJs dizem, olha, poxa vida, o ancião ele tem mágoa da organização das Testemunhas de Jeová. O ancião, eles falam um monte de besteira. Dizem que eu tenho mágoa. Então eu quero, em primeiro lugar, esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu não tenho mágoa nenhuma da organização das Testemunhas de Jeová. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo isso. Talvez não seja o último, porque o assunto sempre aparece, então alguns vão falando e aí começa aquela besteirada. Bom, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de nós. Eu percebo que tem muitos irmãos que saem da organização e não conseguem esquecer a mágoa do que aconteceu consigo lá dentro. Eu sei que alguns irmãos que hoje me acompanham aqui pelo canal e até mesmo no nosso grupo de WhatsApp ainda estão magoados com o tratamento que receberam. Eu sei disso. E isso é natural. Afinal de contas, nós somos seres humanos. E nós ficamos ressentidos. Mas, irmãos, tem uma coisa que eu vejo que atrapalha vocês de fazerem progresso rumo a Cristo. E o que eu vejo que atrapalha, muitas vezes, é a amargura. É esse ressentimento. Às vezes, chega a beirar o ódio. Eu vejo, às vezes, alguns comentários, sabe? Essa maldita organização, e não sei mais o quê, sabe? Gente, isso só faz mal para vocês. Só faz mal para vocês. Eu quero dividir com vocês um pensamento aqui de Jesus e alguns outros pensamentos apostólicos para que a gente possa tentar melhorar essa questão. Os nossos vídeos aqui, todas as noites, tem por objetivo ajudar você a ir largando essa carga negativa que a organização colocou sobre você. Percebam que a minha fala sempre é uma fala onde ela não evidencia ódio da organização, não evidencia mágoa. Quem quer julgar assim, pode julgar, mas eu não tenho ódio, não tenho mágoa. Muito pelo contrário, milhares de pessoas têm sido ajudadas pelos nossos vídeos. E pessoas que estão hoje procurando seguir a Cristo. Então você que está me ouvindo, eu quero primeiro convidá-lo aqui ao livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Jesus disse assim, ó, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos dos espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque sua boca fala o que o coração está cheio. Então, irmãos, eu sei que existe uma certa mágoa, mas pensem, vocês estão conhecendo a Cristo. Eu estou trazendo Jesus para vocês sempre. Então, não convém nós termos essa visão
amargurada. Você pode discordar da sociedade Torre de Vigia, como eu discordo, e discordo veementemente. Você pode entender que o corpo governante é um grupo de homens, é uma liderança religiosa igual aos fariseus. Mas veja que Jesus nunca demonstrou raiva dos fariseus. Jesus disciplinou. Agora tem irmãos que não dormem. Tem irmãos que a torre de vigia toma conta do pensamento deles. Está errado, irmão. Se você está nessa situação, eu vou pedir a você que ore ao próprio Pai para que ele lhe ajude. Como disse Davi, lá no livro dos Salmos, número 51, né? Senhor, cria um coração puro em mim. Me dá um espírito novo, né? Porque senão, irmão, a amargura só vai fazendo mal para você. Você é quem vai inchando de amargura, você é que vai ficando chateado, você é que vai perdendo a bênção, você é que vai perdendo a graça. Efésios, capítulo 4, versículo 31, o apóstolo Paulo nos disse assim, ó, olha que interessante esse texto aqui de Paulo. Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Então, livrar-se da amargura. Sabe, eu sei que muita gente saiu machucado desta experiência com a sociedade Torre de Vigia. Eu sei disso. Mas não adianta você ficar amargurado, porque essa raiva, essa amargura, ela só vai fazer mal para você. Isso reflete nos seus comentários, nos grupos de WhatsApp. Isso reflete nos seus comentários, nos grupos de Facebook e assim por diante. Então, veja que o apóstolo Paulo ele nos dá esse conselho. Tirem de vocês. A raiva, ela acaba fervendo no íntimo da pessoa e isso vai fazer com que você acabe falando coisas que você talvez não gostaria, que você acabe destratando pessoas que você talvez não gostaria de destratar, não é? Nós precisamos tomar cuidado. Isso vale para quem saiu da organização das Testemunhas de Jeová, isso vale para você que muitas vezes está se associando, né, com outros cristãos. Irmãos, nem tudo vai sair certo. Nem tudo vai sair certo. Vai ter coisa que vai dar errado. Vai ter pessoas que vão nos decepcionar. Vai ter pessoas que vão nos chatear. Mas a Bíblia diz que o homem que facilmente se ira e provoca brigas, ele está propenso a cometer várias transgressões. Às vezes a gente acaba falando besteira. A gente não se dá conta o ambiente que a gente está. Às vezes a gente não se dá conta que aquela nossa fala, ela pode prejudicar outras pessoas. Às vezes a gente não se dá conta que a nossa fala pode denegrir a imagem de outra pessoa que nem sabe por que você está falando. Às vezes, você pode estar fazendo uma espécie de crítica que você acha construtiva, mas na realidade ela é apenas destrutiva. Você não conhece muitas vezes todos os fatores que envolveram a situação onde aquela pessoa, ela disse ou deixou de dizer, fez ou deixou de fazer. Porque talvez se você conhecesse, veria que você seria um pouco mais condescendente com essa pessoa. Que você seria um pouco mais misericordioso. Às vezes nós temos essa mania. A gente quer levar tudo a ferro e fogo. A gente tem que expor mesmo a torre de vigia. A gente tem que falar. A gente tem que fazer. Irmãos, o mundo não foi feito em um dia só. O mundo foi feito em 7 dias. Então não adianta você ter essa disposição de briga, de amargura, de chateação. Porque fulano não fez do jeito que deveria ser feito, porque o outro também não faz. No meio da dissidência do TJ está cheio disso. Não adianta. Então é melhor a gente seguir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? O homem bom, ele traz do seu coração aquilo que é bom. O homem mau traz o mal. Então, se a pessoa está sempre com a palavra ruim, ela saiu da organização das Testemunhas de Jeová, mas ela está sempre com a palavra ruim na boca dela. Então, meu irmão, ela não se converteu a Cristo. A amargura não vai levar você a lugar algum, com êxito. Levará você à chateação, levará você à tristeza, levará você à doença. Isso é o que a amargura
vai fazer. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 17, Provérbios capítulo 17, lá para o versículo 13, 14, a Bíblia diz que a gente tem que sair antes que a contenda estoure, não é? A gente deve ter essa visão, retirar-se momentaneamente da cena, né? Não ficar gerando mais mal-estar, maledicência, reclamando, falando, criticando. Não, irmãos. Tudo isso que a gente faz aqui, nós fazemos para que você se sinta mais leve, mais solto. A justiça quem vai fazer é o próprio Senhor Jeová. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. A gente encerra aqui mais um vídeo. Mas pensem nisso. Pensem nisso com carinho que eu estou falando para vocês. Então, em alguns conselhos bíblicos. Se você tem muita mágoa, se você tem muita amargura da torre de vigia, ore para Jeová tirar. Irmãos, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço hoje se eu tivesse essa amargura que eu vejo alguns irmãos. Não poderia. Não poderia, porque você imagine, eu sento aqui, eu pesquiso, eu procuro ver, levo para vocês a informação mastigadinha, traduzida. Eu só poderia fazer isso, só posso fazer isso, irmãos, sendo completamente independente, sem mágoa, sem ódio, sem rancor. Eu não tenho nenhum tipo disso. Então procure fazer isso também. Com o tempo você poderá se livrar desta mágoa, dessa amargura que talvez o acompanhe. Cuidado com o que você escreve nos grupos de WhatsApp. Não deixe as pessoas verem que o seu tesouro está se tornando tão mal. Seja um pouco mais seletivo nas suas palavras. Seja um pouco mais seletivo naquilo que você escreve, né? Porque você já deixou uma organização humana, você está buscando a Cristo, você não vai fazer justiça com as suas mãos. Então cuidado, irmãos, cuidado com o que fala, cuidado com áudios. Isto só dá material para os apóstatas da sociedade Torre de Vigia dizerem que vocês estão magoados, porque saíram de lá, porque pecaram, porque isso e porque aquilo. É só o que eles vão continuar fazendo, tá bom? Então, eu desejo uma boa noite, pega essa palavra de Jesus para a sua vida, tá bom? A mágoa só fará mal para você.